como estamos neste âmbito de descentralização, lá mais adiante vamos falar da questão dos refugiados em Moçambique, pelo fato de hoje celebrar-se o Dia Internacional do Refugiado, mas para já vamos falar dos pronunciamentos de Youssouf Momad, presidente da RENAMO. Esteve a fazer um périplo pela província de Manica, no centro do país, onde visitou vários locais, entre eles Catandica. Depois de ter visitado Catandica, fez um pronunciamento colocado na sua página oficial do Facebook, onde diz que sim, é preciso que se realizem as eleições distritais, mas de forma gradual. Ou seja, pela primeira vez, a RENAMO vem admitir que é possível que se realizem as eleições distritais, não em todos os distritos, mas em alguns. Vamos procurar saber o que é que isto significa, uma vez que a RENAMO já vinha mostrando-se inflexível à ideia de não realização das eleições. Borges, começo por si. É o início de um percurso para que a RENAMO aceite a proposta do governo ou é apenas uma proposta de um meio termo? Ao admitir a não realização das eleições distritais. Em todos eles? Sim, mas como é que realizamos alguns distritos, não realizamos em outros? Isto é um pouco o que eu disse no último debate, que a RENAMO não sabe bem o que é que está a fazer, a RENAMO atual. Como é que operacionaliza isso? Na província de Maputo, então a RENAMO vai querer realização de eleições no distrito de Boane, e Manhissa pode não realizar. Como é que isso se faz? Não é uma proposta parecida com a que se seguiu para a municipalização do país? Penso que não. Penso que não, porque os territórios autárquicos são criados por lei. Pois. Os distritos já existem. Já existem. Então não pode ter distritos com tratamento diferente do outro. Como é que fica? Num distrito de Boane, o administrador distrital é eleito. No distrito de Manhissa é nomeado. Então, é uma coisa muito mais complicada. Que se foi exatamente isso, eu não ouvi o Youssouf Momad, o presidente Youssouf Momad, digo presidente em respeito aos membros da RENAMO, eu não ouvi ele a fazer essa proposta, mas se efetivamente o fez, mostra esse descomando em que a RENAMO está. A RENAMO não tem entendimento do que eu vou fazer está apenas a leitura do parágrafo em relação a isto, que está na página oficial de Youssouf Momad. O parágrafo diz: em relação às eleições distritais, reiteramos a nossa posição da realização das mesmas por se tratar de um comando constitucional. Daí que propomos a criação de um grupo técnico de trabalho constituído por quadros dos partidos, com assento na Assembleia da República. O nosso desejo é que o processo de gradualismo na descentralização seja concretizado com a realização das eleições distritais em alguns distritos. É assim que se termina o texto de Youssouf Momad, que tem cerca de 4 parágrafos. Isto pode ser encontrado na página oficial de Youssouf Momad. E agora vou a António Bueno. António Bueno, está em marcha a preparação, de acordo com a informação que nós temos, de uma sessão extraordinária na Assembleia da República para a revisão da Constituição da República, retirando-se o comando das primeiras eleições distritais no próximo ano. Olhando para esta proposta de Youssouf Momad, o que é que ainda é possível fazer e que tipo de alento é que isto pode encontrar a nível legal? Bom, eu não resisto à tentação de fazer uma conexão com o tema anterior, que é relativo às dificuldades que os atuais municípios têm de fazerem face a despesas correntes com salário. E também o próprio governo, atualmente, as dificuldades pelas quais passa de poder, naturalmente, transferir as verbas necessárias para que os municípios possam, naturalmente, como se diz, tocar a vida para a frente. E os distritos também, quer dizer, são órgãos descentralizados, que também terão que fazer face, coletar receitas próprias para poderem fazer face também a despesas próprias. E em alguns casos, no mesmo espaço territorial de algumas autarquias. O que significa que nessas autarquias os cidadãos seriam naturalmente quase que 3 vezes obrigados a suportar despesas, quer naturalmente com impostos centrais, seriam com impostos
distritais a acontecerem as eleições distritais e depois impostos autárquicos ou municipais. E o mesmo cidadão é que teria que suportar toda essa máquina, naturalmente, administrativa, quer do governo central, provincial, distrital e autárquico. E, naturalmente, seria um grande esforço para o cidadão poder, naturalmente, financiar todas essas entidades de modo a garantir, naturalmente, o seu normal funcionamento. Agora, a proposta de lei já foi, o projeto de lei de revisão do número 3 do artigo 311 da Constituição já foi submetido à Assembleia da República e agora, naturalmente, está a decorrer o prazo de 90 dias para poder submeter-se, e está a acontecer já agora a escutação, que os deputados da República estão neste momento a proceder à escutação a nível do país relativamente a este projeto de lei, e é nesse momento que vamos colher as sensibilidades todas, as opiniões, aquilo que são as percepções e, aliás, as preocupações de todos os nossos concidadãos, no sentido de cada um poder dizer, não pessoalmente, mas por intermédio de outras pessoas, poder naturalmente dizer o que é que pensa sobre este processo de eleições distritais. Se efetivamente devemos realizá-las ou não devemos realizá-las, e como agora surge uma nova ideia, deve ser naturalmente um processo gradual, vamos implementar o princípio do gradualismo. Este é o momento em que nós estamos a proceder à escutação e é o momento, naturalmente, que vamos escolher todas as sensibilidades que existirem. E depois, no final, quando chegar o momento, e vai ser convocada uma sessão extraordinária para esse efeito, e nessa altura, naturalmente, já teremos aquilo que vai ser o filme daquilo que os moçambicanos pretendem ver relativamente a esta questão de eleições distritais. Pois, mas António Bueno, eu perguntava qual é o nível de espaço que esta proposta pode encontrar para a realização ou para a introdução de um sistema gradual nas eleições distritais, trazendo também o argumento que é aqui introduzido por Borges Nyamir, que é de que os distritos, diferente dos municípios que vão sendo criados aos poucos, os distritos eles já existem, os distritos hoje têm administradores. Como é que se explicaria, por exemplo, que o administrador de Manhissa fosse eleito, o administrador, se calhar, de Marraquene não fosse eleito? Que nível de aceitabilidade isto pode encontrar na própria engenharia legal? Queria explorar não só o seu lado como deputado e presidente da primeira comissão, como também o seu lado enquanto jurista. Bom, eu acho que relativamente a possibilidade, há várias dificuldades que estão por detrás para a realização de eleições distritais no país em 2024. Primeiro, é que nós não podemos esquecer que nós estamos ainda a consolidar o nosso processo de descentralização. E este processo de centralização, por exemplo, provincial, tem-nos mostrado, naturalmente, haver muitos problemas que ainda devem ser resolvidos e que não podemos correr o risco de multiplicar problemas que acontecem em 10 províncias por 154 distritos. Isso, naturalmente, poderia traduzir-se num verdadeiro caos. E também temos que perceber que as próprias comunidades ainda, efetivamente, não estão devidamente preparadas para engrenar por um processo de eleições, mas em que, eventualmente, quando essas entidades centralizadas forem eleitas, puderem depois, naturalmente, com o próprio custo financeiro, deverem financiar estas entidades descentralizadas. E isto, naturalmente, tem duas perspectivas. Uma é a capacidade, ou esta expectativa das comunidades residentes nesses distritos, poderem naturalmente eleger os seus representantes. Por outro lado, uma vez eleitos esses representantes, essas comunidades terem capacidade suficiente para financiar aquilo que vai ser o dia a dia dessas entidades descentralizadas. Não me parece que neste momento estejamos preparados para esse efeito. Pois, muito obrigado, António Bueno. Vou assim agora, Fidel. Os seus colegas, os dois, trazem ideias não contraditórias nem antagónicas, mas diferentes. Borges Nyamir preferiu analisar um pouco mais a própria Renamo, que entende que
está desnorteada, não sabe o que realmente quer, enquanto António Buena teve-se análise da possibilidade ou não de realização de eleições distritais em alguns distritos do país. Como é que Fidel Teresiano olha para esta proposta de Yusuf Momad? É uma tentativa ou é um início da aceitação por parte da Renamo da proposta de não realização? É uma proposta de meio termo? Como é que olha para isto? Pronto, Chave, eu penso que existe uma linha argumentativa, na minha opinião, muito forte que deve ser recuperada aqui sobre a Renamo que nós temos hoje. Uma Renamo que, desde que perdeu o presidente Dhlakama, internamente se desestruturou e só nos últimos tempos tem tentado parecer que está a voltar a se estruturar. Pelo menos os algozes, as vozes díspares que surgiam sobre os vários cantos se calaram, o que significa essencialmente que a ideia de disciplina partidária, não parlamentar, mas interna, está a tentar funcionar atualmente na Renamo. Esse é um aspecto. Mas, ao mesmo tempo, aqui externamente, a Renamo ainda, por via do seu líder, convenceu as populações realmente que está em condições de lutar de TT para TT com o governo do dia, e particularmente da Frelimo, e impor um conjunto de desejos particulares enquanto partido político. Por isso, na minha percepção, tendo em consideração os elementos aqui avançados, provavelmente nós não teremos eleições distritais. O CRED recomendou alguma coisa ao governo do dia e disse que não havia condições. Parece que também há uma compreensão total por parte do governo. Por isso, proporam, digamos assim, o adiamento do anúncio do dia das eleições gerais do próximo ano para discutir-se a questão da revisão pontual da Constituição e que provavelmente vão retirar esse aspecto. Mas, Fidel, a Renamo é um ator muito importante nesta questão das eleições distritais. Precisamos de nos recordar que a sua colocação foi proposta da própria Renamo. O problema é que a Renamo é um ator importante, mas as eleições de 2019 mostrou que é um ator leviano. Não passou de 25% total dos votos. Em política, pelo menos em ciência política, a importância dos atores políticos mede-se essencialmente com a sua participação na sociedade e sua aceitação, seja formal ou informal. Formalmente, a Renamo não teve aceitação nas eleições gerais de 2019 e informalmente, provavelmente, algumas pessoas, com a morte do Dhlakama, começaram a recuar. Mas eu queria comentar o segundo aspecto-chave, se você permitir, porque o primeiro era mesmo sobre a questão da funcionalidade da Renamo. Eu penso que os mecanismos de pressão que a Renamo sempre teve nos últimos 25 anos, ou nos últimos 40 anos, desde 76, perdemos eles com a declaração da semana passada, da semana antepassada, do fim, digamos assim, e financiação das bases da própria Renamo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a reestruturação da Renamo não tem que passar essencialmente com pressões, digamos assim, discursos bonitos que têm acontecido na Assembleia da República por via de alguns deputados que eu pessoalmente respeito, como Venâncio e outros. Não é por aquela via. É preciso que volte a recuperar o ideal imaginário das populações e que, a partir daí, as populações comecem a pressionar o governo do dia a fazer algumas cedências. O que pode acontecer, provavelmente, é que não vamos ter o gradualismo, porque não há condições, mas há uma crítica que eu posso levantar aqui. Eu penso que a grande proposta que o Dhlakama levantava na altura não era sobre a estrutura funcional do distrito, mas era sobre a figura principal do administrador e que, de alguma maneira, tendo o poder político em controle, ele conseguiria controlar os outros poderes sociais, culturais, econômicos, etc., no distrito. Não é sobre as assembleias da comunidade, não é sobre as assembleias do povoado, não é sobre isto. Realmente não há condições, como o Dr. Bueno indicou. As populações ainda não estão preparadas para, em cada 30 dias, se encontrar numa Assembleia Constituinte do povo, provavelmente não estão preparadas. Mas a eleição do administrador, eu penso que era uma proposta aceitável, no sentido de as pessoas têm que ter liberdade real de indicar quem realmente possa representar os seus interesses. Esta é a minha percepção. Pois, Chave, só sobre isso, neste debate, o doutor Boene, que, como eu disse inicialmente, deve ser saudado por estar aqui a debater conosco, sendo ele grande excelência, excelentíssimo. Ele e os seus colegas todos, incluindo aqueles do CRED, que negaram a realização de eleições distritais, o presidente Nunes, cometeram um grande erro histórico. Eles vão ficar sempre do lado errado da história. O dirigente político
mais próximo do cidadão é o administrador do distrito. Nós que vivemos nos distritos, distrito de Maracuene, distrito de Pemba, que na cidade não se percebe bem, distritos municipais não, mas nós que vivemos nos distritos, a maioria da população moçambicana vive no distrito. O dirigente mais importante para nós, mais próximo de nós, é o administrador do distrito. Era um grande avanço na democracia de Moçambique que esse dirigente mais próximo do cidadão fosse eleito por nós, para que ele pudesse responder a nós, residentes lá no distrito. Ao negar esse direito aos moçambicanos, retirar da Constituição o direito de eleger o seu dirigente mais próximo, cometeram um erro histórico muito grande. E essas pessoas que fizeram isso, a história tratará de os colocar no caixote de lixo da história. No caixote de lixo da história. Nós lá do distrito de Maracuene queríamos eleger o nosso dirigente distrital para que ele pudesse vir prestar contas a nós. Toda coisa feita para nos impedir de eleger o nosso dirigente mais próximo é um erro histórico muito grande. Mas, Borges, tanto quanto sabemos, mesmo em relação àquilo que são as propostas de decreto, não é necessariamente a eliminação da figura das eleições distritais, mas elimina-se a data, 2024. Mas isso é eliminação. Do ponto de vista prático, é que você é um trabalhador, vai ter com o patrão, estou a pedir aumento de salário. Diz, ok, no final deste ano nós vamos aumentar o vosso salário. Tudo bem. Chega nas proximidades do final do ano, o patrão volta e diz, vamos continuar a aumentar o vosso salário, mas um dia destes. Então, esse é que é o problema. Agora nós não temos como exigir. Então, o problema está ali. Claro que retiraram. Quando retiram a data, quando sentam grandes senhores e doutores, concordam que querem retirar a data da eleição do administrador distrital, estão a negar esse direito. Isso é um erro histórico muito grande. E essas pessoas que contribuíram diretamente para isso vão ficar no caixote de lixo da história por ter negado aos moçambicanos. Não, só rapidamente. Eu só quero complementar. Uns 30 segundos. E eu penso que a Constituição agora, a revista, vai deixar em aberto a data da marcação das eleições, tal qual deixaram em aberto o gradualismo municipal, que depende apenas dos interesses e a percepção do governo para começar. Não, mas nós já tínhamos conquistado isso. O problema é o problema de retrocesso das conquistas que nós tínhamos feito. É diferente na área municipal. A questão das eleições distritais. O povo moçambicano já tinha conquistado isso como um direito fundamental. Direito fundamental significa aquele direito que está inscrito na Constituição da República. E um grupo de pessoas decidiu retirar isso, incluindo o doutor Bueno. Doutor Bueno, vou assim. Era suposto que fizéssemos apenas uma ronda de comentários em relação a esta questão, a proposta de Yusuf Momad, mas sou obrigado a dar palavra mesmo porque senão estaríamos a impedi-lo de até se defender. Afinal, o Borges disse que poderá estar num caixote de algum produto que eu prefiro não pronunciar. Ora, mas para não ser apenas uma resposta ao Borges, eu gostava de perceber, mesmo a título de curiosidade, afinal, de que condições é que nós realmente estamos a falar quando dizemos que não há condições? Pergunto isto porque nos distritos existem os administradores. Aos olhos de um leigo como eu, apenas teríamos de acrescentar a foto ou talvez o partido no boletim de voto e aquele administrador que hoje é indicado passar a ser eleito. Quando dizemos que não há condições para a eleição de um administrador distrital, na sua perspectiva, porque acredito que não está a representar nenhuma entidade cá neste painel, que condições estamos a falar? Bom, aquilo que disse o Borges, e respeito muito a opinião dele, mas é preciso também perceber que o processo eleitoral não se esgota só com o depósito de voto nas urnas e a eleição dos nossos representantes. É importante que nós também estejamos preparados para contribuirmos para aquilo que é o desenvolvimento da nossa, neste caso, se é o distrito, do nosso próprio distrito. E contribuir não é só com palavras, é contribuir também com algum dinheiro que nós temos de tirar do nosso bolso, para que efetivamente possamos financiar a atividade dos diversos órgãos por nós eleitos no nosso distrito.
Dos distritos em que eventualmente não haja até muitos municípios ou autarquias, pode se tornar aparentemente fácil, porque a responsabilidade deste cidadão pode ser apenas com uma ou duas entidades. Mas nos distritos em que coincidam com autarquias ou tenham várias autarquias, aí naturalmente a responsabilidade financeira do próprio cidadão, no sentido de contribuir com taxas e impostos para que estes órgãos descentralizados possam funcionar, aí naturalmente acresce. E nós sabemos que nem todos os cidadãos estão em condições de, com regularidade, poderem contribuir para aquilo que são as despesas dos diversos órgãos existentes no nosso país. E ademais não se trata de eventualmente de retirar qualquer direito do cidadão poder eleger os seus representantes ou de poder participar ativamente naquilo que é a gestão da coisa pública, principalmente a nível local. Pelo contrário, é criar condições sólidas, condições que permitam que efetivamente a acontecerem as eleições distritais, elas possam acontecer num clima em que efetivamente não haja tanta perturbação, quer a nível local, quer a nível central, e que efetivamente este processo centralizado não possa ser manchado naturalmente e que possa causar uma má impressão nas pessoas que começarem a pensar que não vale a pena o processo de centralização. Nós temos que praticar atos conducentes a levar as pessoas a acreditarem que vale a pena a descentralização. E nós vamos implementar, naturalmente, quando achar-se que há condições adequadas para esse efeito e que não haverá tanta pressão sobre o cidadão e que ele estará efetivamente consciente que esse momento tem que acontecer. Agora, cabe a todos nós, naturalmente, começamos a incentar, não digo campanhas, mas paulatinamente processos de educação, de informação e formação dos nossos concidadãos, no sentido de começar a prepará-las que, efetivamente, o caminho é este. Não podemos negar que o caminho é este. Mas nós temos que dar aquilo que é marcar o golo no momento certo. E este não é o momento certo para marcarmos o golo. Pois, meus caros, não havendo mais por dizer em relação a este tema, vamos avançar para o nosso próximo e o último tema para este painel de hoje, composto por Jorge Amir, Fidel Terenciano e também António Bueno.